nacimiento. O novo nascimento que você experimentou El nuevo nacimiento que usted experimentó. não é apenas porta de... Estamos no jardim do Getsemane. Este foi o lugar em que Jesus levou os seus discípulos para um tempo de oração. Lugar de muitas batalhas, lugar onde aconteceram muitas guerras, guerras históricas. Estamos no jardim do Getsemane. Este foi o lugar em que Jesus levou os seus discípulos para um tempo de oração. E a Bíblia diz que ele chegou em um lugar, organizou os discípulos para que o aguardassem e, numa distância de alguns metros, ele foi sozinho ter um tempo de oração. E aí, quando ele volta e encontra os discípulos dormindo, Jesus diz uma frase que me impressiona. Ele diz assim: "Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação." O Getsemane era exatamente como se fosse a inauguração do tempo de sofrimento do ministério de Jesus. O ministério de Jesus teve algumas etapas. A etapa em que ele não era conhecido, a outra etapa em que ele ficou muito famoso e começou a sua perseguição, e essa etapa que era a etapa final do seu ministério, em que ele estava se aproximando do momento de dar a sua vida em resgate de todos aqueles que acreditassem nele. E quando Jesus ele está aqui no Getsemane, ele entende que era um tempo de aflição, um tempo de confrontação entre ele e as realidades que o aguardavam para que ele pudesse concluir com êxito o seu ministério. E nós pensamos que quando somos salvos, nós somos salvos para ter uma vida tranquila, uma vida de absoluto conforto. Mas a verdade é que nós somos chamados para uma vida de confrontação, uma vida de luta, uma vida de vitória sobre tudo, mas uma vida em que vamos sempre enfrentar dificuldades. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ficar muito felizes porque Ele venceu todas essas aflições. Nesse momento, Jesus está mostrando que aqui no Getsemane era o seu lugar de luta, era o seu momento final de luta, porque a partir daqui ele então se conduziria para a experiência mais profunda, que seria o momento de salvar e dar sua vida para salvar todos os seres humanos. O mundo enfrenta um tempo de Getsemane. A igreja, o corpo de Cristo, as pessoas que foram escolhidas por Deus para viver uma vida espiritual, estão vivendo exatamente um tempo como este. Está chegando a hora de nós, como igreja, nos tornarmos extraordinários, nos tornarmos pessoas sobrenaturais, de operarmos em nível de sobrenaturalidade, manifestando a glória de Deus ao mundo, manifestando um testemunho que produza um impacto na nossa geração. Mas nós precisamos entender que nós precisamos primeiro enfrentar definitivamente um processo de morte, um processo de renúncia dos nossos anseios pessoais. Essa é a hora do Getsemane para a igreja, é a hora do Getsemane para o mundo, é a hora da decisão de sermos sim aquilo que fomos chamados para ser e de fazermos sim o que fomos chamados para fazer. Deus está chamando sua igreja, chamando seu povo, chamando você para enfrentar o seu Getsemane e tomar a decisão de não viver mais por si mesmo, nem somente por causa dos seus sonhos pessoais e planos pessoais, mas que a partir de agora você entenda que o Espírito Santo te chamou e você foi salvo para poder manifestar ao mundo a glória de Deus e estabelecer o reino de Deus na terra. É o seu Getsemane, é a hora da sua decisão de ser melhor e fazer mais e melhor aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus te abençoe em nome de Jesus.